Hoje vamos entender um contexto, né, das orações da língua portuguesa, as orações do grau dos adjetivos, né, que ela vem contemplando com a estrutura das orações em português, né, é muito válida para a gente entender e se familiarizar no português, como sempre venho falando com vocês. Bom, a flexão dos adjetivos ela é inclusa dentro do que acontece em três formas em gênero, que ela é uniforme e bioforme. Como a gente pode entender isso? Ela dá um número que é em singular e plural, em grau, que é comparativo e superlativo. Então, três complementações, adjetivos, né, que vem gênero, número e grau. Vamos lá. Reflexão de gênero quanto ao gênero e os adjetivos que classificam uniformes e bioformes dentro do português. Uniformes apresentam a mesma forma quanto ao masculino como para o feminino. A gente dá um exemplo que é inteligente, amável, feliz, comparação com outras coisas que dá com o masculino e o feminino o uso da palavra. O bioformes apresenta uma forma diferente para o masculino e a outra para o feminino, que aí traz exemplo: atenciosos, atenciosa, engraçado, engraçada, ativo, ativa, palhaço, palhaça, né? A flexão de formação de gênero naturalmente afeta as seguintes formas, com estrutura de adjetivos que terminam com or, né? O masculino muda para o a, que é o feminino, né? Os adjetivos terminados em as, or, e, o, masculino muda para o a, feminino. Os adjetivos terminados em ão, masculino muda para o an ou our, feminino. Os adjetivos terminados em eu, masculino, muda para eia, feminino. Né? Os adjetivos terminados em el, masculino, muda para o ao, feminino. E a reflexão de números quanto os números de adjetivos podem assumir a forma do singular ou plural, a sua formalização assemelhadas com uma estrutura de substantivos. As formações do plural dos adjetivos obedecem às seguintes regras, né? Adjetivos terminados em a, i, no caso a, o, u, acrescenta-se o s, que aí vem bonita, bonitas, leve, leves, comprido, né, compridos. Adjetivos oxtonos, né, plural em is, né, azul, azuis, anil, anis, gentil, gentis. Adjetivos óxidos terminados em el, plural em as, fica fiel, fiéis, cruel, cruéis. E aí dessa estrutura para o plural, para o singular e o plural da língua portuguesa. O plural dos adjetivos composto é feita para formar apenas o segundo elemento flexionado como adjetivos, que é formado por um adjetivo. Pacto socioeconômico e causa socioeconômica. Flexão de adjetivos, você vê que deu um feminino e o masculino. Escola anglo-americana e escolas anglo-americanas. Flexão de números. Exceções: meninos, surdos, mudos. Vêm os adjetivos compostos em que o segundo elemento são adjetivos que invariáveis em gêneros e números. Que daí vestido verde em fases, camisa verde, alface, flexões de gênero. Tinta amarelo, ouro e tintas amarelo, ouro. Flexão de grau, quanto ao grau, os adjetivos se classificam comparativos e superlativos. Comparativos com graus superlativos comparam-se características atribuídas aos substantivos que podem ser de igualdade, quando equivalente aos adjetivos que ou qual compara. Exemplo: esse filme é tão engraçado quanto aquele. Superioridade, quando se intensifica mais um adjetivo que o outro, ou qual compara. O exemplo: esse filme, né, é mais engraçado que aquele. Inferioridade, quando intensifica menos adjetivos que o outro o qual se compara. Ao dar o exemplo: esse filme é menor engraçado que aquele. A formação geralmente são obedecidas às seguintes formas: igualdade, então, mais adjetivos, mais quanto, como. Exemplo: essa matéria é tão fácil quanto aquela. Então a gente deu a igualdade tão mais adjetivos quanto mais como.
Superioridade mais adjetivo mais do que. Exemplo, essa matéria é mais fácil do que aquela. Inferioridade menos mais adjetivos e do que. Exemplo, essa matéria é menos fácil do que aquela. O superlativo reforça a característica atribuída pelos adjetivos, que pode ser relativo, que expressa as relações a outros elementos de forma superior ou inferior. O menino é o mais ambicioso daquele grupo. Superlativo relativo de superioridade. O menino é menos atencioso daquele grupo. Superlativo relativo de inferioridade. Absoluto não se expressa em relação a outros elementos. Pode apresentar a forma sintética ou analítica. Exemplo, o menino é muito atencioso, superlativo, absoluto, analítico. O menino atencioso, superlativo, absoluto, cinéticos, né? E a reflexão, a formação, superlativo e relativo é sempre formado por analativa, que dá reflexão superlativos absolutos. Superlativo absolutos analítico geralmente é feita com auxílio dos advérbios, né? Exemplo, esta paisagem é mais bela. Então dá essa conclusão, esse estilo sobre a reflexão, né? O grau de reflexão de adjetivos, que é muito importante para o português, para a nossa escrita. Então tá lá a atividade complementar no caderno que eu peço para vocês fazerem e também do livro na página 50 a 56, tá? Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.